e amém. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo. Glória a Deus. Pode celebrar. Glória a Deus. Isaías 43, versículo 18 e versículo 19. Eles gritam, não é porque eles são malucos assim não. Eles são malucos por Jesus. Mas, pela palavra do Senhor, amém? A palavra é viva. Só que, irmãos jovens, que não seja o amor de vocês pela palavra apenas no grito aqui na igreja. É forte. Amém? Mas o amor pela palavra possa representar sede por ela lá na sua casa. Amém? Você leia este livro santo, que você o coma, que você até o decore, porque isso vai fazer verdadeiramente mudanças na sua vida. Amém? Vamos lá. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém, irmãos? Vou estar falando com os irmãos sobre caminhos e rios no deserto. Amém? Caminhos e rios no deserto. Para nós entendermos o significado, a importância dessas promessas que o Senhor fala nestes dois versículos aqui, para nós entendermos a importância, o valor dessas frases contidas neste versículo, é importante que a gente saiba o que é deserto. Eu vou dar assim uma pincelada rápida sobre o que é o deserto. Quais são as características do deserto, mas as principais, não vou entrar em muitos detalhes. O deserto é um lugar que você não sabe como se situar, porque você olha para um lado é a mesma coisa, olha para o outro lado é a mesma coisa, olha para cima é a mesma coisa, olha para frente é a mesma coisa, e olha para trás é a mesma coisa. Então é complicado, você fica perdido, sem direção. A geografia do deserto é a mesma coisa, ela nunca muda. E também o seu relevo é sempre igual, é monótono e repetitivo. Então fica muito complicado. Sem um plano de viagem e um guia dirigindo você para o lugar que você quer ir mesmo, realmente não tem como se guiar no deserto sozinho, andar pelo deserto sozinho. Perder-se no deserto fica muito fácil e se torna sinônimo de morte. Há uns tempos atrás, há uns bons tempos atrás, você já deve ter ouvido falar disso, de uma família que foi fazer uma viagem pelo deserto. E o pai de família se valeu de toda a tecnologia no carro deles, e se preparou de uma forma assim extraordinária, tipo, não vamos nos perder, porque eu tenho tudo aqui para chegar no lugar certo, para a gente não ter problema de ficar sem direção, então tem tudo. E não pegou um guia que conhece o local, que conhecia aquele deserto e tal, e foi com toda a família. Só que chegou um ponto, tudo que ele tinha levado para guiá-los para o destino, tudo aquilo começou a não funcionar mais, parou de funcionar. E aí, por mais que eles se dirigissem para um lugar, não era. E o outro também não era, tudo parecia tão igual. E enfim, eles acabaram morrendo todos
no deserto. Então, ficar sem direção no deserto é praticamente, isso é, não ter um guia, não ter um caminho a seguir, é praticamente o fim, é praticamente morte. Então a gente começa a entender um pouco mais e dar valor a estas palavras, quando o Senhor diz: eu vou abrir um caminho no deserto, eu vou abrir riachos no deserto. Se não conhecermos um caminho, pode ser a sentença de morte. Vamos ficar, como o povo de Israel, andando em círculos. Mas o Senhor diz também: abrirei riachos no ermo. O que é ermo? É um lugar meio inóspito, quase um deserto. É um lugar que fica muito difícil se viver. É um lugar que pouco chove. Os rios só têm água quando chove. Se não chove, para tudo. Então fica complicado sobreviver no ermo. Mas o Senhor está dizendo: eu abrirei riachos no ermo. Riachos no ermo significa refrigério contra todo o calor, a vida nesse ambiente que é inóspito, que é sem condições, vida num lugar que não se pode habitar. Resumindo, a explicação desta promessa. Então, para a gente passar a régua, significa milagres sobre milagres. E o que precisamos entender para nós? Como eu posso ter esses milagres, viver também esses milagres, essa promessa de Deus no meu deserto? Como é possível? Primeiro, entenda que o deserto não é castigo, mas travessia única para as promessas de Deus. Vira para o teu irmão e diga: deserto não é castigo. Isso é muito importante. Olha o que diz Êxodo, capítulo 13, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 17. Versículo 17 e versículo 18, amém? Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Amém? Então Deus os guiou no deserto. Vamos ler ainda Deuteronômio, capítulo 8. Vai para frente aí de Êxodo, Números, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender para vivermos o milagre de Deus, milagre sobre milagre no deserto da nossa vida, é que eu não posso continuar vendo, encarando o deserto como um castigo. É comum as pessoas encararem o deserto como um castigo por causa da peregrinação do povo de Israel na saída do Egito, que eles peregrinaram por 40 anos no deserto. E aquilo, quando você ouve isto, você fica, nossa, mas que horror, isso é um castigo. 40 anos peregrinando no deserto. Mas detalhe, o castigo não foi a peregrinação pelo deserto. O castigo foi a demora. Diga demora. Porque o único caminho para se chegar a Canaã estabelecido por Deus era o deserto. Não existia outro caminho. O único caminho para se chegar à bênção era o deserto. Então, se eles não entrassem no deserto, não teriam a bênção. Se eles não trilhassem o caminho que Deus havia dado para eles adquirirem a promessa, eles não obteriam a promessa. Então, deserto não é castigo, mas o único caminho para que eu e você possamos chegar ao nosso objetivo estabelecido pelo Senhor e que é bênção na nossa vida. Eles não chegaram ao lugar da promessa e demorou para aqueles que chegaram, que só foram 2, e demorou bastante, porque a palavra do Senhor diz que o deserto foi um meio de Deus testá-los. O deserto foi um instrumento nas mãos de Deus para o Senhor provar o coração deles, o que estava no coração deles. E eles demoraram para chegar, e alguns não chegaram ao seu destino. Por quê? Porque murmuraram. Por quê? Porque praguejaram. E não somente isso, reclamavam. Não somente isso, desobedeciam. A demora do deserto não foi por causa de Deus, mas foi por causa deles próprios. Então o deserto não é castigo, mas o único caminho para chegarmos àquilo que Deus tem para a minha e a sua vida. Amém, meu irmão? Amém. Então, em vez de você ficar reclamando e murmurando e esmurrando o céu, você vai entender que é o único caminho. Não vai mais se debater, mas vai se determinar. Você vai agir com fé durante todo o período. Amados, é no deserto que o Senhor, Ele manifesta o seu poder. É no deserto que você conhece a Deus. Se você se debate, você não chega lá. E detalhe, quando eu falo de deserto, para alguns, aqui pode parecer tipo, é só quando a gente tem alguma bênção que a gente deseja. Então isso pode estar parecendo, isso é deserto, mas não tem nenhuma bênção que eu desejo e nem estou esperando. Então deixa eu decifrar aqui o mistério espiritual. Todo o trajeto nosso nesta terra, como igreja de Jesus, até chegarmos no céu, é chamado de deserto. Então esse período que estamos aqui na terra, identificando isso espiritualmente, nós estamos trilhando o deserto. A igreja, tudo que acontecia no Velho Testamento é uma tipologia para o Novo Testamento. É ilustração para o Novo Testamento. O período
de deserto do povo simboliza, o povo de Israel, o povo israelita, simboliza o período da igreja na terra. Não existe outro caminho. É o deserto. Aprendemos com os erros dos nossos antepassados espirituais, bíblicos. Eles erraram lá, eles se debateram, eles estragaram a caminhada, eles tornaram o deserto um castigo. E é o que muitas pessoas fazem neste percurso aqui na terra. Tornam este percurso, este tempo, um castigo. Eu quero que a sua caminhada aqui na terra não é um castigo de Deus. Mas o Senhor, Ele cuida de você. Ele é Pai eterno. Ele anda conosco. Mas é importante que nós entendamos que neste percurso eu preciso ter fé. Andar com Ele. Mas não somente fé. Eu preciso ser determinado. Eu não posso esmorecer. Eu não posso abrir mão do meu objetivo. Eu tenho um alvo. Em se tratando de igreja, como eu disse, todos nós estamos trilhando um deserto. E qual é o alvo da igreja? Chegar a Canaã celestial. É não interromper a minha caminhada. É não sujar a minha caminhada. É não permitir que alguma coisa atrapalhe e me tire de entrar na Canaã celestial. É preservar a minha vida em santidade para chegar a Canaã. O meu objetivo é o céu. Amém? Se eu não me determino como igreja de Jesus, eu não chego lá. O deserto se torna um castigo. Mas a Bíblia ensina que eu preciso ter fé, determinação e principalmente obediência. Aí o deserto, voltemos agora para objetivos específicos. Aí o meu deserto se torna breve. Diga breve. Breve. Não se torna longo. O do povo de Israel durou 40 anos. E para alguns, ou para quase todos, não chegou ao objetivo. Se tornou um verdadeiro castigo. Mas eu determino o tempo do meu deserto. Eu determino se o meu deserto vai ser longo ou curto. Se eu andar com Deus em fé, determinação e principalmente obediência. Amém, meus amados? Não me debater, não me esmurrar, não esmurrar o céu na intenção de brigar com Deus, mas entender que é o único caminho para chegar ao meu objetivo santo. Amém, queridos? Mas ainda, como viver os milagres do Senhor no deserto? Esqueça as coisas do passado. Isaías 43, o texto que a gente leu no início aí, vamos voltar lá. Isaías 43, o versículo 18, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Agora vai para Filipenses, lá no final da Bíblia, o apóstolo Paulo falando. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você não precisa abrir. Tem alguns que acabou de achar o texto anterior.
tudo bem, desculpa, irmão, mas eu corro para a gente ganhar tempo, amém? Então é melhor vocês anotarem, para evitar, né? Se anime, decora o índice, vai ficar rapidinho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a promessa de Deus é que eu devo me esquecer do passado. E por que isso? Amados, se eu quero viver essas promessas que estão escritas aqui em Isaías 43, que o Senhor fala que Ele vai abrir caminho no deserto e riachos, rios no ermo, eu preciso esquecer as coisas do passado. Quem não esquece o passado está incapacitado para viver o futuro. Então precisamos olhar para isso com mais cuidados e manter a nossa vida em equilíbrio. A palavra do Senhor está dizendo que nós devemos esquecer o passado. E detalhe, eu quero dizer para você que quando Deus fala esquecer o passado, Ele não está fazendo distinção entre passado bom e passado ruim, mas é os dois. Diga os dois. Os dois. Tanto as coisas ruins como as coisas boas que nos aconteceram nos limitam para o novo na nossa vida. Então não é só as ruins, porque quando falamos disso, esquecer o passado, todo mundo pensa nas ruins. Preciso esquecer que fui largada, preciso esquecer que fiquei doente, preciso esquecer que fali, preciso esquecer, entendeu? Que fui frustrada, enfim. Não. Mas as coisas boas também. Porque muitas pessoas vivem das vitórias do passado e não se abrem para as coisas melhores de Deus no futuro. E o Senhor deseja que para eu e você vivermos as suas promessas neste tempo em que estamos trilhando o deserto da igreja do Senhor, ou o deserto de alguma coisa específica que eu estou desejando de Deus para a minha vida, é importante que eu aprenda a esquecer o passado. A palavra de Deus nos ensina que aquele que vive do passado, ele atrasa a sua vida e paralisa. Tanto coisas ruins como coisas boas. Vamos lá, esquecer o passado das coisas ruins. Pastora, mas tem coisas ruins que precisam ser lembradas para serem limpas. Sim, se é para trazer o passado à tona das coisas ruins, que estas coisas, que este passado seja trazido, sim, para quê? Para que nos arrependamos daqueles erros, daqueles pecados, e peçamos perdão a Deus e mudemos de vida. Porque às vezes, queridos, o que nós estamos vivendo de amarração hoje na nossa vida está lá no passado. E às vezes eu preciso trazer o passado à tona, mas para quê? Mas Deus manda esquecer? Mas eu preciso trazê-lo à tona para ser limpo, para me arrepender, pedir o perdão de Deus e mudar de vida. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém. É importante. As coisas ruins, as frustrações, as dores, as angústias, elas podem ser trazidas lá do passado, sim, mas para serem confessadas, arrependidas e perdoadas, e a minha vida ser mudada. E as coisas boas, pastor, eu não posso ficar vivendo no passado de coisas boas, tipo aquele saudosismo. Quando eu era, a igreja era uma vez, quando eu estava na igreja, A, B, C, D, eu era
Ei, eu quero dizer para você que Deus é Deus de coisas novas. Ele não é repetitivo. Ele não repete unção. A unção do ontem ficou para o ontem. Deus tem unção para hoje, para amanhã e para muito tempo no futuro. Então não fique parado no passado. Esqueça as coisas passadas. O apóstolo Paulo declarou aí nesse texto de Filipenses: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Deus tem coisa nova para esta igreja. Deus tem coisa nova para os líderes desta igreja. Deus tem coisa nova para a tua célula, meu irmão. Glória a Deus. Coisa nova, coisa nova. No casamento, na vida financeira, quando eu tinha. Deus tem coisa melhor, para você. Aleluia. Você quer viver os milagres do Senhor no deserto? Você precisa entender que as coisas do passado precisam ser esquecidas. Isso é tão sério, a importância de esquecermos até as supostas coisas boas. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Números capítulo 11. Fica antes de Deuteronômio. É o quarto livro da Bíblia. Números capítulo 11, versículo 4 e versículo 5. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Isso ofendeu em extremo a Deus. Quando nós ficamos contabilizando, pensando, trazendo o passado de coisas boas para o presente e nos lamentando, nós ofendemos ao Senhor e estamos deixando de viver o que Deus tem de melhor. Sabe aquela frase que até a gente tem um cântico que a gente canta, que diz: o melhor de Deus está por vir? E aí tem uma outra que diz: coisas melhores virão. Coisas melhores virão. Diga: coisas melhores virão. Fala mais alto. Coisas melhores virão. Diga: sobre o meu casamento, para quem é casado. Sobre o meu casamento. Para todos, sobre a minha casa. Sobre a minha casa. Sobre as minhas finanças. Sobre as minhas finanças. Sobre as minhas emoções. Sobre a minha vida espiritual. Sobre o meu ministério. Coisas melhores virão sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O povo de Israel não entendeu isso, não se desprendeu do Egito. Eles estavam no deserto e lembrando: no deserto só tem maná. Puxa vida, lá no Egito tinha couro no lombo, mas tinha peixe, tinha pão, tinha isso, tinha aquilo. Éramos escravos, mas tinha peixe. Não se ligaram. Esse passado supostamente, falsamente tão bom ficou para trás. Deus tem o melhor, amém? Amém. Deus tem o melhor. Há pessoas que não conseguem se desprender do passado, nem ruim nem bom, e aí vive uma vida medíocre em todas as áreas. Os
futuro. Grava isso. O bom do passado é inimigo do melhor do futuro. Se nós não desprendermos das coisas passadas, mesmo que elas sejam boas, as coisas melhores do futuro serão impedidas de chegar na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, mais ainda. Como viver os milagres do Senhor no deserto. Desperte-se para ver o que Deus está fazendo. No capítulo 43, voltemos lá de novo para o texto de Isaías. Eu te aconselho a deixar marcado tal como eu aqui, né? Que aí fica mais fácil. Capítulo 43 de Isaías, versículo 19, a parte A do versículo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Deuteronômio capítulo 10, versículo 21. Volta lá para perto de Números, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 10, versículo 21. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus e por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Eu vou repetir, esse texto é muito importante para a gente entender isto. Seja ele quem? O Senhor, o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Amém? Amém. No Salmo 126, a gente não vai abrir, mas você deve até conhecer esse versículo. Salmo de número 126, versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém. Para que eu viva as promessas de Deus no deserto, especialmente estas promessas que nós lemos aqui no capítulo 43, é importante que eu me desperte para ver o que Deus está fazendo. E detalhe, no versículo, Deus diz assim: vejam, isto é, se despertem, se liguem, acordem, para ver o que eu estou fazendo na tua vida. Pare de olhar e contabilizar o que o diabo fez ou está fazendo. Muitos de nós, queridos, enxergamos demais o que Satanás faz ou o que ele fez e esquecemos de enxergar o que Deus já fez e está fazendo e ainda fará. Amados, há crentes que é o verdadeiro jornal do diabo. Nossa, que luta, que destruição, minha casa, olha, tem uma luta. Olha o diabo tá feroz, hein? Meu filho saiu de casa, meu marido quase me bateu, perdeu o emprego, não, meu Deus. Nossa, minha célula, o líder adoeceu, eu acho que o inimigo tá feroz, ó. Vai até fechar. Misericórdia, querida. Terrível, né? Para de contabilizar o que o inimigo fez, ou faz, ou vai fazer. Se chegar antes para nós, a gente desfaz.
Desperte, acorda para ver o que Deus está fazendo na tua vida, na tua igreja, na tua célula, na tua família, na tua vida espiritual, no mundo, no Brasil. Começa a enxergar o que Deus está fazendo. Queridos, Deus não caiu do trono. Deus continua sentado no trono e Ele governa. Não tem para ninguém aonde Ele entra. Não tem para ninguém. Não tem autoridade humana nem espiritual. A palavra de Deus diz que foi dado a Cristo toda a autoridade nos céus e na terra. Que quando Jesus morreu no Calvário e ressuscitou, foi colocado por escabelo de seus pés todos os seus inimigos. Lá no livro de Filipenses diz que ao nome de Jesus se deu toda a autoridade e Ele se tornou um nome maior do que todo o nome, para que todo o joelho se dobre diante dele. Deus continua soberano. Significa isso? Que Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Quando, o que e aonde. Ele é Deus. Ah, pastora, por que não está acontecendo lá na minha casa, na minha vida? Vai ver que porque você só reconhece o que o diabo está fazendo. Você não declara aquilo que Deus está fazendo. Você não age por fé. Você vive vendendo o jornal do inimigo. Começa a proclamar nos quatro cantos o que o teu Senhor está fazendo na tua vida. Amém? Começa a proclamar nos quatro cantos com trombetas bem alto. Suba nos telhados e declara: o meu Deus é Senhor da minha vida e Ele faz o que lhe agrada, e eu sou mais que vencedor nele, porque Ele cuida de mim. Ele não se esquece da minha vida. Meus irmãos, o Senhor deseja que eu e você atraiamos a sua bênção. Façamos o tempo nosso no deserto um tempo de grandes vitórias, um tempo de grandes coisas, um tempo de maior conhecimento de Deus. É isso que o Senhor deseja para mim e para você. Quando Ele diz: eu abrirei caminhos no deserto, o Senhor age. Diga: Deus age na minha vida. Aleluia. Aqueles que têm familiares não crentes, repita comigo: Deus age na minha família. Deus já tem uma obra libertadora sobre todos os meus familiares. O Senhor já é vencedor invicto. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, se desperte para isso. Os israelitas não se despertaram. Por isso o Senhor falou: olha, façam de Deus motivo do seu louvor. Motivo do seu louvor. Há pessoas que fazem da dor o motivo da sua murmuração. Façam de Deus o motivo do seu louvor e não vai ter murmuração, e não vai ter reclamação. Vai ter adoração e consequentemente muitas bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 126, versículo 3 e 5. Abra lá para você que não conhece o Salmo. Vamos ler um pouquinho dele. Eu gosto que você faça isso para que você aprenda
a manusear a palavra, se beneficiem com a leitura dela e acabe decorando. Salmo 126. Eu vou ler todo, amém? Ele é pequenininho. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Diga: é certa a minha vitória, porque eu confio no Deus Todo-Poderoso. Mas ainda, como viver os milagres do Senhor no deserto? Quarto, creia que Deus vai te conduzir sem erros para o destino certo. Diga: Deus me conduz. Deus me conduz. Sem erros. Sem erros. Diga para o teu irmão e diga: Deus não erra contigo. É, Senhor, aleluia. Isaías 43, vamos voltar lá para o texto de início, Isaías 43, o versículo 19, a partezinha, parte C. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você já está no livro de Isaías, passa umas páginas aí, capítulo 58 de Isaías. Nós vamos ler o versículo 11. Isaías 58, versículo 11. Esse texto é lindo, 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 lindo. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Diga: esse sou eu. Esse sou eu. Aleluia. Grife esse texto aí na sua Bíblia. Esse texto é de grande promessa. Queridos, para que a gente viva os milagres do Senhor no deserto e as promessas contidas nesse texto de Isaías 43 se cumpram na nossa vida, é importante que eu creia que Deus me conduz. E Ele me conduz sem erros. Ele não me conduz tipo o Waze, né? Que às vezes erra o caminho. Quando ele dá doideira, quantos aqui já ficaram perdidos com o Waze? Ah lá. Aqui em São Paulo não é tanto problema, pelo menos não muito, né? Se você não está em umas regiões mais perigosas. Mas lá no Rio de Janeiro, gente, o negócio é sinistro. Errou o caminho, caixão. Não é motivo para rir, não, motivo para chorar. Errou o caminho, é caixão. Você vai parar na favela. Parou na favela, já era. É morte. Então, ser guiado de forma errada. Outro dia a gente estava andando, né? Fomos para um Café dos Pastores, sei lá. Foi no Café dos Pastores? Lá para a Zona Sul. Foi para a Zona Sul? Não. Jaraguá? É zona o quê? Oeste. Gente, mulher não conhece essas coisas, tá? Me perdoe, do amor para matar. Então,
a gente foi para essa região e ele não sabia exatamente onde era. O pastor conhece bastante caminhos, porque ele já teve um emprego que ele trabalhava, né, rodando mesmo pelas ruas de São Paulo. Mas esse caminho, e depois já mudou muito, né? São Paulo já fizeram outras vias, outras ruas, etc. Prédios, mudaram os caminhos, enfim. E nós fomos nos guiando pelo Google Maps, né? Google Maps. Gente, eu falo português, amém? Vocês aí que se gabam de falar inglês, parabéns para você, tá? Eu sou muito feliz em falar, pelo menos falar bem o português. Isso me passa. Eita! Né? Então, vamos lá. Vocês me ajudaram no Google Maps. Falei certo? Pronto. Tá. E aí nós ligamos lá e fomos, né? Só que aquela mulher que fica falando lá, aquela voz, começou a ficar doidinha. Doidinha. E eu, amor, ela tá repetindo tudo de novo. E aí ele, para de brigar com essa mulher, para. Ela desliga. E ele já tinha rodado um monte de vezes no mesmo lugar. E ele falou, para. Eu vou pela minha cabeça, meu Google Maps aqui. E aí o GPS dele estava melhor do que o da mulher lá. Gente, ser guiado por alguém que não sabe para onde vai, que tem caminhos errados para nós, é destruição, é morte. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele tem caminhos para mim acertados. Diga aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele me conduz abrindo caminhos no deserto. Ele é um Deus maravilhoso. O Senhor me conduz de maneira correta. Quando nós lemos o capítulo 58, o versículo 11 de Isaías, que é maravilhoso aí, ele diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares áridos. Olha que coisa tremenda, meu irmão, creia que Deus sempre te conduzirá para um destino certo e não vai haver erros, amém? Então não duvide. Há pessoas que dizem assim, há crentes, isso é o pior, né? Pessoas até dá para entender, mas crentes dizendo para Deus, fica quieto, deixa eu ir sozinho. Misericórdia, né? É muito triste. Meu irmão, nessa trajetória da vida que nós estamos vivendo até chegarmos na Canaã, igreja, para todos nós, você deve crer na condução de Deus na tua vida. Para de andar pela tua cabeça, para de andar pelo teu achismo, para de andar pelo teu conhecimento e começa a pedir direção para Deus. E quando Ele der, obedeça. Eu encontro um monte de pessoas, e até como pastor a gente encontra muito isso, é muito comum, vir pessoas reclamar para nós de Deus, porque Deus não fez, porque Deus não aconteceu, porque Deus não curou, porque Deus não libertou, porque Deus não deu a bênção, porque Deus não me deu o carro, não me deu a casa, porque... Só conhece e fala que Deus não deu, mas tem uma amnésia para dizer: eu não obedeci à condução de Deus, eu não andei pelos caminhos que Ele me mandou andar. E aí, eu simplesmente caí no buraco. O Senhor, Ele nos conduz sem erros. Diga sem erros. Diga Deus nunca
Ele te guiará continuamente. E detalhe, Ele não se cansa de fazer isso. Ele é um Deus de amor. E Ele não fica doido como o Google Maps ou o Waze. Ele não fica doido, Ele está sempre bem antenado. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia! Então aceite a condução do Senhor. Creia que Ele tem um caminho seguro para você. A promessa é: abrirei caminhos no deserto. Como eu disse, para entender essa promessa é preciso conhecer um pouco do deserto. E deserto, você olha para frente, não vê nada. Olha para o lado, tudo igual. Olha para tudo igual. Olha para trás, tudo igual. Tipo, não sabe nem mais de onde veio, não sabe aonde está e não sabe para onde vai. Mas o Senhor diz, é promessa para mim e para você: se eu quero ver milagre de Deus no meu deserto, eu preciso aceitar que Ele abre caminhos no deserto. Ele abre portas onde não há portas. Ele traz coisas que eu nunca imaginei que Ele pudesse trazer a mim. Não que Ele não pudesse fazer, mas que eu pudesse receber. Ele tem condução para você. Ele tem direção para a tua vida. A nossa chegada será certa e segura ao nosso objetivo quando nós entendermos isso, que Deus nos guia sem erros. Cuidado com teu achismo. Cuidado com estou sentindo. Estou sentindo. Não sinta não, irmão. Perigoso. Geralmente você fala assim: estou sentindo no coração que eu devo fazer isso. Não sinta não. A Bíblia diz que o coração é enganoso e altamente corrupto. Então não sinta não. Viu? Tenha convicção da parte de Deus e firmado neste livro. A pessoa diz assim: ah, Deus me mandou fazer isso. Não tem nada disso na palavra. Tem coisas que eu não preciso nem perguntar qual é a vontade de Deus, porque este livro me diz. Entendeu? Então não tem que... Olha para ver se é a vontade. Não tem que orar. Já está escrito. Deus tem condução para a tua vida. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Por último, reconheça o poder de provisão de Deus na tua vida. Na parte final do versículo, capítulo 43, versículo 19 de Isaías, diz assim: abrirei um caminho no deserto e riachos no ermo. Diga rios. 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 Aleluia. Não é rios não, tá? É rios. Rios é do mal. Rios no deserto. Rios no lugar inabitável. Lembra que eu expliquei aqui sobre ermo, um lugar inabitável, um lugar semelhante a deserto, mas um lugar de condições muito difíceis de se viver ali. Por quê? Porque não chove. Quando chove tem água, quando não chove não tem água. Então os rios são assim, depende da chuva. Não choveu, não tem água, então não tem vida. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele vai abrir rios no meu deserto. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, reconheça o poder de provisão de Deus na tua vida. Deus proverá cuidado, amor, carinho, finanças, casa, comida, roupa. O Senhor Jesus Cristo disse lá no Monte das Oliveiras, quando Ele falou sobre, pregou o chamado Sermão do Monte. No capítulo 6 de Mateus, Ele diz que não devíamos andar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é um Deus de provisão. Ele vestia os lírios do campo, como não vai vestir
te deixará passar fome. Ele é Deus de provisão, meu irmão. No deserto, nesse tempo que nós estamos vivendo, aqui na terra, e aquele que está entre o hoje e a tua bênção, é esse espaço. Saiba que o teu Deus é Deus que provê. Não vai faltar. Amados, abre aspas aqui para falar do testemunho pessoal. Nós já vivemos alguns apertos muito sérios na nossa vida. Nossos filhos eram pequenos, quer dizer, nossos filhos não eram muitos, na época eu tinha apenas o Rafael e o Mateus. Gabriel estava com o Papai do Céu. Passamos alguns apertos. Quando eu digo apertos, eu estou me referindo a provas, a testes. Eu não estou me referindo a fome, a nudez, a frio. Não. Porque em todo o momento de prova, o Deus da provisão se manifestou. Em todo. Houve um momento que até a luz da nossa casa foi cortada, que o único leite que eu tinha no armário, e o Rafael era pequeno, não era bebê, mas era pequeno, o Mateus acho que era bebê, o único leite era leite condensado, porque tinha ficado de mercados antigos, que não tinha outros ingredientes para fazer nada, então ele ficou lá. E eu cheguei a usar leite condensado, pus água para ajudar no leite. Momentos bem difíceis. Estávamos a ponto de o oficial de justiça jogar nossos móveis na rua. E o diabo, ele é bem astuto, né? Ele é bem esperto. E aí ele trazia notícias, assim, bem boas para nós. Tipo, nossa, você ficou sabendo? Aquele irmão fulano de tal, então, ele não pagou o aluguel? Jogaram os móveis dele, tudo na rua. Tipo assim, vamos jogar um de vocês também. Nós íamos orar. Eu me ajoelhava e dizia para Deus: Deus, eu sei que o Senhor proverá na hora certa. E eu sei que o Senhor não permitirá que os teus filhos sejam envergonhados diante de toda essa vizinhança que conhece que nós somos crentes e uma família de pastores. O oficial de justiça já poderia ter vindo para colocar a gente para correr, mas ele simplesmente nunca chegou, porque Deus nunca permitiu. E um dia, depois que eu tinha orado, estava nos joelhos falando para Deus, ninguém, nem da igreja, ficou sabendo que a gente estava passando tanto tempo. Porque tudo que entrava no caixa da igreja, nós pagávamos o aluguel da igreja e deixávamos o nosso sem pagar, para que o nome da igreja não ficasse sujo. O nosso podia ficar, mas o da igreja não. E aí ligaram lá para nossa casa. Eu estou te contando isso para você ver o Deus da provisão, que no tempo do nosso deserto Ele se manifesta sim. O que eu falo para você, eu não falo de boca, eu falo de vida. Isso é prático. Ligaram lá para casa à procura do pastor. Era um outro pastor.
Eu disse, ele não está. Ele falou, eu ligo amanhã. E no dia seguinte ele retornou e disse para mim, oi irmã, é o pastor Luiz Priori, ele não está. De novo, desculpa, o senhor ligou e não está. Ele falou, mas eu quero falar com a irmã mesmo. Vocês estão passando alguma luta? Eu comecei a rir. Aí ele disse, irmã, fique à vontade para falar, porque eu não dormi na madrugada. O Espírito Santo me incomodou a madrugada inteira. E disse para mim que vocês estão passando uma luta muito séria. E me mandou ajudar vocês. E aí eu contei a história para ele de tudo. E ele disse, pois então, irmão, começa a procurar uma nova casa, porque a luta acabou hoje. E eu falei, pastor, nós não temos dinheiro para pagar os aluguéis dessa casa. 3 aluguéis para pagar. Como é que nós vamos arrumar uma outra casa? Ele disse, irmã, você não está olhando? Pois sim. Pois então procure uma casa do teu gosto. Não procure uma casa ruim. Porque Deus tira o cativeiro hoje. E aí fizeram uma grande compra de mercado da nossa família. E exatamente fomos procurar uma casa que não precisou de imobiliária, porque se fosse levantar a questão imobiliária, nós não íamos conseguir, porque estávamos com uma ação judicial. Fomos direto ao proprietário. E o proprietário simplesmente se rendeu ao que nós podíamos pagar, também pela fé. Fez um contrato na casa dele. E ficamos nesse local por 20 anos, sem sermos oprimidos, atormentados. E o Senhor dizia, quando eu entrei no corredor daquele apartamento, o Senhor diz para mim no meu espírito, essa é a última casa de aluguel que vocês vão. E exatamente aconteceu isso. Após esse apartamento, o Senhor nos deu uma casa tão linda, tão abençoada, que é onde nós moramos. Tem tudo que eu pedi a Deus e um pouco mais. Amém. Deus é Deus de provisão, meus irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem o melhor para a nossa vida. Mas é necessário que você entenda essa promessa do Senhor e viva o teu tempo de deserto, seja para um objetivo específico que você esteja aguardando de Deus e esperando, ou seja, no trajeto mesmo obrigatório, natural, comum de toda a igreja de Cristo na terra, que é viver todo esse tempo terreno chamado deserto para se chegar a Canaã celestial. Faça deste tempo, ou deste tempo, para você adquirir seu objetivo, faça deste tempo um tempo de fé, fé num Deus que tudo pode, que governa a sua vida, que te dá bênçãos, que provê de todas as coisas que você tem necessidade. Seja determinado. Quando você começar a ver problemas, em vez de olhar para trás, lembrar do passado, está amarrado em nome de Jesus, você vai olhar para frente, para o teu alvo, e você vai continuar crendo, e você vai dizer, eu não abro mão, Deus, da tua vitória na minha vida. Eu não morrerei, mas viverei as bênçãos do meu Deus. Aleluia. Oh glória. Nós vamos louvar com um cântico. Vamos lá ouvir, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Fique de pé, igreja, antes de nós orarmos. Esse cântico é um cântico antigo, mas fala exatamente sobre isso, sobre o deserto e sobre o manancial que Deus tem no deserto quando nós obedecemos. Aleluia. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, se
deserto se transforma em manancial. Quando a gente decide andar com Deus, ter Ele como guia absoluto, quando o nosso coração se rende à vontade dEle, meu irmão, muda a tua história. Faz do teu deserto um lugar de bênçãos e não de castigo. Amém? Amém. Toma posição. Recebe a tua bênção nesta noite. Comece a dizer para Deus: